Seria um chavão por demais repetido dizer que a figura de que este livro trata era a biografia que faltava em Macau. Mas poderia, tendo em atenção as lendas e mistérios que envolvem ainda hoje a figura de José Pedro Lobo, o homem que tudo mandava em Macau entre os anos 30 e o dobrar de meados do século XX. É este o livro. Every Day is Mine, The Life of Pedro José Lobo. Ora bem, trata-se da primeira biografia dada à estampa do homem que, segundo se diz, mandava mais do que os governadores. Era incalculavelmente rico e inspirou Ian Fleming na criação da figura sinistra de Goldfinger, num dos filmes da série do espião inglês James Bond. De facto, Marco Lobo conta aqui pormenores sobre o encontro entre Ian Fleming e Pedro Lobo, mas duvida que tenha de facto sido o avô que tenha inspirado o escritor que passou uns dias em Macau e de facto descreve com algum pormenor colorido a cidade do jogo e o homem do ouro que era Pedro Lobo. Agora, sobre o livro. As expectativas altas, talvez por isso se sinta alguma frustração quanto a saber que segredos da sua biografia seriam aqui revelados. Enfim, o usual, quando se trata de figuras de proa. Aqui, porém, lê-se com agrado as páginas de história que enquadram a vida e o ambiente em que Pedro Lobo viveu, tanto em Timor, onde nasceu, como em Macau, cidade onde se radicou, viveu e morreu. Mas dir-se-ia que, em contraposição, o que há de história haverá menos em biografia, o que desequilibra de algum modo a obra. Independentemente disso, porém, há que assinalar o mérito incontornável que é o da simples publicação da biografia de uma figura que, apesar da distância que decorre desde o seu desaparecimento, continua a ser falada, por vezes ciciada, diria eu, mas sempre lembrada, a propósito disto ou daquilo, como se a sua sombra ainda se projetasse de algum modo no cotidiano de Macau. Desde o comércio do ouro à política, passando pela forma sagaz como lidou com a brutalidade japonesa durante a Guerra do Pacífico, nos negros anos de 1939 a 1945, até à música, teve o dedo ou a batuta de Pedro José. E quem era Pedro José Lobo? Pois seria apenas mais um órfão, nascido em Timor, e igual a tantos outros, não fosse o facto de ter sido adotado por um médico originário da Índia portuguesa, que por falta de estabelecimentos de ensino em Timor o mandou estudar para o Seminário de Macau. Claro que Pedro Lobo pouco jeito teria para padre, acabando por abandonar o estabelecimento de ensino sacerdotal para ingressar no Banco Nacional Ultramarino. Neste banco, o único banco português de Macau, subiu, tornou-se notado e ascendeu rapidamente na hierarquia. Como os quadros escasseavam em Macau, acabaria por ser repescado para integrar a função pública, chegando também rapidamente à liderança do que é hoje a direção dos serviços de economia. Durante a Guerra do Pacífico, subiria ainda mais na escala, acabando por ocupar funções semelhantes às de um secretário de governo dos dias de hoje. Nessa condição, geriu a economia de guerra de Macau através de uma companhia monopolista dos abastecimentos da colónia em associação com a Kempeitai, a polícia secreta militar japonesa. Diz-se que a ele se deve o facto de Macau não ter morrido à fome durante a guerra. E a ele se terá devido também o facto dos japoneses, com maiores ou menores infrações, terem respeitado a neutralidade de Macau. A maior parte do que se sabe sobre esta figura, eminência parda de 3 décadas de Macau, deve-se em boa parte a Monsenhor Manuel Teixeira, historiador que sobre Pedro Lobo escreveu alguns artigos nos jornais e deixou referências em alguns dos seus livros. Agora, sabe-se mais com este livro, escrito pelo seu neto, Marco Lobo. No entanto, a dimensão histórica desta personagem não se esgota claramente aqui neste livro, que, integrado na coleção Suma Oriental, foi dado à estampa pelo Instituto Internacional de Macau em janeiro deste ano. Volto para a semana com mais livros e mais autores.